Oi, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Tangoda. Esse é o Benjamin Tangoda e sejam bem-vindos ao meu canal. E a partir desse vídeo, vocês irão ver muito eu assim, com uma madeira na mão, com uma criança na mão. E eu confesso pra vocês que, assim, ainda não caiu minha ficha. O Benzinho já tem 2 meses. 2 meses. E ainda não caiu minha ficha que eu já sou mãe. E ele tá muito lindo, gente. Tá muito gordinho. Quem me acompanha nas minhas outras redes sociais acompanhou aí todo o crescimento dele, né? E ele tá muito fofinho, gente. Muito fofinho. Acabou de dormir. Dei uma mamá pra ele aqui. Ele dormiu. E hoje eu vim contar pra vocês aí o relato do meu parto aqui no Japão. Como foi ter um filho, ter o Benzinho aqui no Japão. Pra começar, vou chamar o pai da criança pra levar a criança até o berço. Amor, pega o Benzinho aqui, por favor. Leva ele lá, por gentileza. Ai. Pronto, gente, a criança já foi pro bercinho dela. Fiz o primeiro vídeo aí pra vocês, um pouquinho da retrospectiva do que aconteceu. E também falei pra vocês que eu cheguei um dia antes da cirurgia, que era pra eles me explicarem, né, tudo que iria ser feito no dia. Acordei de manhãzinha, tomei o meu banho, já me prepararam ali pra cirurgia. E assim que deu o horário, gente, eu fui pra cirurgia. Quem já teve cesárea aí, quem já pariu, sabe como que é. Você entra naquela sala super gelada. Tinha muita japonesa, tinha muita gente na sala. E eu fiquei muito, assim, ansiosa, com medo. Queria muito que o Léo estivesse do meu lado, né. Infelizmente, ele não pôde entrar. E eu entrei com a Tsuyako, da Avance, né, da empreiteira. E ela foi maravilhosa, gente. Ela ficou do meu lado ali o tempo todo, segurando a minha mão. E eu acho que a pior parte, uma das piores partes, né, foi eles falando e eu não sabendo, né, como eu não sei japonês, então eu não sabia o que estava sendo falado. Eu falei, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Porque o anestesista, ele não conseguia me dar injeção. Então ele limpava, aí ele limpava, e aí não dava certo. Então, assim, ele ficou muito tempo. Eu acho que demorou mais tempo pra ele aplicar anestesia do que todo o processo, né? Todo o resto do processo. Por quê? Ele não estava conseguindo achar o local, né? Pra ele aplicar a injeção, gente. E eu nervosa, e eles tudo nervoso. E ele suando, eu olhava pra cara dele assim, eu tava assim, né? E às vezes ele vinha e tentava me arrumar. Aí eu dava aquela, né? E ele suando, assim, suando. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu ficava perguntando pra tradutora. O que tá acontecendo? Aí ela falava, ele tá tentando achar certinho, porque você é muito musculosa. Eu não falo que eu sou gorda, né? E aí ele falava que eu era muito musculosa, então ele não tava conseguindo acertar o local certinho, né, da minha coluna pra aplicar a injeção. E eu pensando, meu Deus, essas japonesas tudo magrela, elas envergam assim, ó, já dá pra ver certinho. Agora eu, gente, né, uma preta, gordurosa, carnuda e, como ele falou, musculosa, não era gordura, era músculo, que eu tinha muito músculo na coluna. Fiquei assim, morrendo de medo mesmo, orando a Deus, né, pra que ele acertasse ali o lugar, pra não acontecesse nada comigo, principalmente, né, que ele foi lá falar antes da cirurgia o que poderia acontecer, eu poderia ficar sem andar, então aquilo já começou a passar pela minha cabeça ali, e realmente eu fiquei muito assim, apreensiva, sabe, fiquei com muito medo. Graças a Deus, depois de muito tempo, ele limpa e vai e olha, e limpa e vai e olha. E muita gente assim em volta, e a japonesa segurando a minha mão, musiquinha no fundo, e aquele monte de gente, mas tinha muita gente. E aí, graças a Deus, ele conseguiu, ele falou, agora vai, né? Então segura aí. E aí eu tinha que ficar assim, curvada, com aquela barrigona e com muito medo, segurando a mão. E eu apertava tanta mão assim da tradutora, gente, mas eu apertava tanta mão dela. E não foi nem dor, não doeu. Foi mais a que eu estava apreensiva, né? Mas eu não senti dor. Na hora que ele aplicou a anestesia ali, deu certo. Aí já me virou, né, de frente e começou a colocar panos de água pra ver se eu estava sentindo alguma coisa. E lá no fundinho, sabe, eu tava sentindo. Eu falava, ó, tô sentindo. Regina fala, peraí que eu tô sentindo ainda, eu tô sentindo. E aí depois que eu realmente não estava sentindo mais nada,
Aí sim, eles começaram, né, o processo ali da cesariana. E recebi muitas perguntas de como foi o corte, se foi na horizontal ou na vertical. E foi igual no Brasil, mas eles perguntaram pra mim qual a forma que eu queria o meu corte, né, se eu queria igual as brasileiras, igual no Brasil, e eu falei que sim. Se eu tivesse falado que não, aí ia ser, né, igual no Japão. E começou então um processo aí do corte, e eu senti um cheiro de galinha queimada, gente, porque ia, sabe, foi a laser, então ia e aquele cheirão, a fumaça subindo assim. Ai, eu falava, meu Deus, tô me queimando toda. Você não sente exatamente nada. Depois de alguns minutinhos, foi muito rápido mesmo. O Benzinho nasceu, ele não chorou. Eu falava, por que ele não chora? E aí limparam ele rapidinho, ele já chorou. Trouxeram ele pra mim ver ele, olhar, conversar um pouquinho com ele. Mas não pôde, gente, tirar foto lá. Eles falavam que não podia, né, entrar com o aparelho celular. Então eu não tive registro, né, assim que ele nasceu. Depois desse processo, perguntaram antes, né, se eu gostaria de dormir depois. Eu falei que sim, que eu gostaria de dormir. E assim que ele saiu, que eu vi ele, me deram então uma injeção, né, pra mim dormir. Eu dormi e só acordei na hora que já estava tudo fechado, tudo bonitinho. E aí eu fui para o quarto. E depois eu dormi, gente, o dia inteirinho. E eu fui acordar só na madrugada. E aí já pedi remédio, porque eu acordei com muita dor e dormi novamente. No outro dia que eu acordei cedo, eu comecei a sentir muita dor mesmo. O bom é que toda hora ia uma enfermeira lá pra ver como eu estava. Eu só apertava um botãozinho e pedia remédio. Nesse dia eu tomei, eu acho que uns 3, 4 remédios, porque realmente eu estava sentindo muita dor. Não vi o Benzinho foi chegar pra mim somente no terceiro dia. No segundo dia eu não vi ele, no terceiro dia eu só vi ele, mas ele foi ficar comigo no quarto a partir do quarto dia. E logo no segundo dia eu tive que levantar. Elas falaram pra mim começar a tentar levantar, e essa foi a pior parte, pois anestesia, né? E elas não ajudam assim muito, porque você tem que levantar sozinha, né? Pra elas saberem que você está bem pra ficar com o neném. E eu chorei muito, porque eu não conseguia, gente, eu não conseguia levantar. E eu fazia muito esforço, né? Muita força pra levantar. E depois de muito assim insistida, falar, não, eu preciso levantar, porque eu quero ficar com meu filho, eu quero ver o meu filho. E eu consegui. Toda vez que eu estava de pé, eu ia caminhando bem devagarzinho, pro corpo já ir acostumando, né, pra dor ir embora, e eu conseguia ir andar e fazer as minhas necessidades, tomar o meu banho, que eu fui tomar banho só no terceiro dia, gente. Eu só queria um banho. Então, no terceiro dia, elas trouxeram o Benzinho. Antes de trazer pra mim, ela falou assim, parabéns, ele chora muito. Aí eu falei, o quê? Ele chora muito? Eu falei, não, então eu não quero. Aí, gente, será que ela tá falando, tipo assim, parabéns, ele tá muito saudável? E ela, tipo, tá confundindo, ele chora muito? Mas realmente, gente, ele chorava muito mesmo. Toda vez que ele chorava, assim, elas vinham ver como tá, se tava bem, se tava precisando de ajuda. E ele ficou, na verdade, o dia todo chorando. E aí, à noite, elas foram lá no quarto, aí pediram licença, perguntaram se eu queria que elas ficassem com o Benzinho um pouquinho, pra mim conseguir descansar. E eu, sim, eu quero, fica com ele, toma. E aí elas ficaram com ele, cuidaram dele, e eu descansei aí, dormi até outro dia de manhã, e elas trouxeram ele pra mim amamentar. E foi só essa vez também, depois eu já comecei a pegar o jeito, né, foi mais a primeira noite aí, mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, gente, esse foi aí a primeira parte, né, de como foi o meu relato. Tenho muitas coisas pra falar, então pro vídeo não ficar muito longo, vou falar só até essa parte pra vocês. Depois eu venho trazer mais aí do relato do meu parto, de como foi, né, passar 8 dias. Como foi passar 8 dias num hospital aqui no Japão. E esse foi o vídeo de hoje, abençoados. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre o relato do meu parto. Não se esqueça do quê? De curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, também se inscreva aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!